canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desse domingão, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. A parada é a seguinte, vamos falar da nossa mais nova parceira, que é a GoCase. Cara, a GoCase, ela é incrível, ela é líder nos segmentos aí de capinhas e acessórios de telefone. Eu amo essa marca e eu sou consumidor dela há 3 anos. Tá passando para vocês aí na tela o nosso QR Code com o cupom promocional GOVASCO, GO Vasco. Você adicionando esse cupom no seu carrinho, você ganha frete grátis e desconto extra. Se você comprar 2 capinhas, você leva 4. E a GoCase, ela tem linha exclusiva do Vasco da Gama aí, que vai desde capinhas de celulares, garrafas térmicas, carregadores portátil, carregador de telefone também, mochila e por aí vai. Dieguinho, tem capinha só de iPhone? Não, a variedade de capinhas deles é extensa, são mais de 200 modelos de aparelho, que vai desde o iPhone, tem Samsung, tem Motorola, tem Xiaomi e por aí vai, tá? E a galera aí que torce para outros clubes e me acompanha aqui no canal, tem linha exclusiva de vários clubes brasileiros, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, São Paulo e por aí vai, dá uma olhadinha lá. E não é só capinha de celular, você consegue comprar cabo de telefone também, aquele cabo vira e mexe e quebra. E também eles têm uma linha exclusiva aí de super-heróis da Marvel, da Disney e por aí vai, tá? Comprando 2 capinhas, você leva 4, usando o nosso cupom promocional aí, GOVASCO, frete grátis, e ainda ganha mais um descontinho no seu carrinho, beleza? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. São produtos oficiais e, óbvio, o clube ainda ganha royalties aí com as suas compras, beleza? GoCase, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, dito isso, vamos trazer algumas informações importantes que o noticiário do Vasco, no que tange aí a mercado da bola, deu uma esquentada nos últimos dias e tivemos uma baita de uma notícia ontem que, caso se concretize, o Vasco estaria contratando um reforço de peso. Volante Fernando, 35 anos de idade, está no Sevilha desde 2019 e eu vou trazer para vocês aqui detalhes aí dessa situação. Quem noticiou primeiramente aqui no Brasil a negociação entre Vasco e o Fernando do Sevilha foi o companheiro Vene Casagrande do O Dia. Ele informou que o Vasco abriu negociações para tentar contratar o jogador brasileiro. Só para vocês entenderem e conhecerem melhor quem é o Fernando, eu vou trazer para vocês o currículo do jogador. Ele está no Sevilha desde 2019. Acabou de ser campeão da Liga Europa com o Sevilha e vocês vão entender aqui quem é o Fernando. Fernando é um brasileiro, foi revelado no Vila Nova. Do Vila Nova ele foi vendido ao Porto. O Porto emprestou para o Estrela. Ele volta ao Porto e do Porto ele é vendido por 15 milhões de euros ainda lá em 2008 para o Manchester City. Ele fica um bom período no Manchester City. Do Manchester City ele é vendido ao Galatasaray. Ele joga no Galatasaray também um bom tempo e do Galatasaray ele vai ao Sevilha e está lá desde 2019. São 134 partidas com a camisa do Sevilha, 7 gols marcados, 10 assistências. Ele é primeiro volante. No Sevilha, por exemplo, ele conquistou 2 vezes a Liga Europa, tá? E aí vou explicar para vocês o cenário do Sevilha e dele para vocês entenderem. Tem algumas informações desencontradas batendo aí, mas eu vou na minha aqui e vou complementar com a do Vene Casagrande. O Sevilha teve uma temporada que literalmente ele foi do inferno para o céu. O técnico do Sevilha era o Sampaoli, que hoje está no Flamengo. Fazia um trabalho ridículo e horroroso à frente do Sevilha. O Sevilha que é um time que tem sempre brigado na parte de cima da tabela na Espanha. Nesse ano estava na zona de rebaixamento e bateu um medo muito grande do rebaixamento. O Sampaoli foi demitido, houve mudanças e o Sevilha começou uma arrancada para fugir da degola. Eles terminaram o campeonato espanhol para o Sevilha péssimo. Sevilha é time de parte alta da tabela, em 12º lugar. Mas a guinada do time foi tão grande
que eles foram campeões da Liga Europa, vencendo a Roma do José Mourinho nos pênaltis. E com isso, inclusive, se classificaram para a próxima Champions League. O Sevilha, que tem sido aí o rei da Liga Europa, né? São 7 títulos conquistados e só nos últimos anos eles ganharam 2014, 15, 16, 20 e agora 23, né? Tá parecendo o Real Madrid aí, sendo que jogando a Liga Europa, que seria o equivalente à nossa Sul-Americana aqui, tá? Então, essa é a situação. O Fernando tem contrato com o Sevilha até junho do ano que vem, ou seja, ele tem ainda um ano de contrato. Ele só poderia fazer um pré-contrato a partir de janeiro e chegar de graça para um outro clube no ano que vem. E aí o que acontece? O Vasco procurou, apresentou uma proposta, o Inter também observa o jogador, já que eles também estão de olho no Cuéllar, mas as cifras pedidas pelo Al Hilal estão fazendo com que o negócio trave com clubes brasileiros. O Corinthians chegou a avançar, mas agora já botou o pé no freio, porque os valores que o Al Hilal está querendo tá ficando um pouco complicado para o Corinthians avançar na negociação. Então surgiu o nome do Fernando e o Inter tá olhando com bons olhos. O companheiro Emerson Rocha chegou até a apurar de que ele tem muitos familiares vascaínos, se ele é vascaíno ou não, eu não sei, mas na família dele tem vascaíno, inclusive tem um membro do nosso canal aqui que é amigo do irmão do Fernando. Ele mandou até um print trocando uma ideia com ele aqui e tal, não vou revelar aqui porque é conversa privada, mas enfim. O jogador vê com bons olhos uma vinda para o Vasco. Ele está 15 anos jogando na Europa, vai fazer 36 anos nessa temporada, já é um jogador consolidado, tem uma carreira incrível no futebol europeu e vê com bons olhos participar de um projeto, de uma remontada, de um gigante. Ele se interessou pelo projeto da 777 e ele chegaria para ser um pilar do time, um titular, um jogador importante que tem uma carreira incrível. Porto, Manchester City, Galatasaray e Sevilha. Ele é capitão, inclusive, do Sevilha várias vezes, um jogador histórico por lá. Então, o Vasco quer muito esse jogador. E, em termos de carreira, é um jogador até melhor do que o Cuéllar. Um jogador de uma carreira e de uma prateleira acima do Cuéllar. A diferença é que o Cuéllar é 5 anos mais novo aí do que o Fernando. E o que tá pegando? E aí vamos às informações desencontradas. O Sevilha gosta do jogador. O Sevilha quer contar com o jogador. E ele tem um ano de contrato. O Sevilha, com o título da Liga Europa, muda de patamar para a próxima temporada. O Fernando tem a possibilidade de jogar mais uma Champions League. Se ele pede para rescindir o contrato com o Sevilha e o Sevilha aceita, porque o Vasco não vai chegar para botar grana lá e para comprar um jogador com essa idade. Se ele rescindir, ele vai estar abrindo mão de jogar uma Champions League, uma primeira divisão espanhola, para vir para um time que nesse momento é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. É acreditar demais no projeto. Até que ponto uma Champions League não o balança? O Sevilha não quer liberar o jogador. E é aí que o negócio está travado. O Vasco quer o jogador, tem interesse, mas essa que é a parte. O Fernando até se interessou pelo projeto, mas para esse negócio avançar e ser concretizado, vai depender desse acerto aí com o Sevilha. Se o jogador realmente, não, acho que está na hora de voltar ao Brasil, Sevilha, obrigado, te amo, foram anos incríveis aqui, mas vou voltar para o Brasil, acho que está na hora já, e pegar um projeto aí esportivo, né, de reconstrução. Os jogadores gostam muito desse tipo de projeto, principalmente quando eles estão mais para uma reta final de carreira, e aí de repente ele, me libera aí, tô aqui um tempão, já ajudei bastante, já tenho uma certa idade, para os caras comprar fica mais difícil, ou de repente se a quantia não for muito alta, para não falar que saiu completamente de graça, enfim, então o Fernando é um jogador importante, então nesse momento isso atrapalha um pouco essa situação, tá? Então tá nesse estágio, não tá avançadão, tá fechando. Com o Fernando a conversa tá boa, mas não adianta nada você acertar com o jogador e não conseguir acertar com o clube. Por exemplo, é o caso do Lianco. Entre Vasco e Lianco, tá tudo ok. O Lianco já aceitou a proposta do Vasco. Sendo que o Southampton tá tendo outras propostas para negociar o Lianco, inclusive propostas da Itália. Então o Southampton pode falar, não, cara, essa proposta do Vasco aí, 1 milhão de euros por empréstimo e ter que comprar no outro ano, se você bater algumas metas, não, já tem uma proposta aqui, ó, que vai me pagar 3 milhões de euros, né, com metas aqui, vai para, sei lá, 6, 7,
ô Leandro, não, a proposta desse clube aqui é melhor, vou te negociar pra cá que pra mim é melhor. Aí não tem o que fazer, porque quem é dono dos direitos do jogador é o clube, né? Então a mesma situação do Lianco é a mesma situação nesse aspecto do Fernando, tá? Então é isso. Lá na Espanha, alguns veículos já estão dando conta de que o Fernando teria recusado a proposta do Vasco e o fator Champions League e o clube achar que ele vai ser uma peça importante ainda para a próxima temporada, teriam feito ele jogar mais uma temporada no Sevilha. Aqui no Brasil a informação já é diferente, né? De que o Vasco está na briga, abriu conversa, o jogador gostou da proposta e ainda está no processo de negociação. Eu estou em cima dessa informação. Caso o Fernando chegue, é um jogador que muda o meio-campo do Vasco de patamar. Um primeiro volante como o Fernando, pegador, que tem uma ótima saída de bola, né, tem capacidade de quebrar linha. Você vê os melhores momentos dele, tem um golaço que ele mete contra o Real Madrid, que ele recebe na área, dá um traço no Casimiro, o Casimiro cai sentado, ele mete de esquerda no fundo. Ele não é um cara de fazer muitos gols, como eu trouxe para vocês, porque ele é primeiro volante. Ele joga ali na frente da zaga, mas é um cara de bom passe, tem assistência, tem drible curto, não se afoba com bola no pé, tá acostumado a jogar na mais alta prateleira do futebol mundial. Ao lado do Jair, porra, já seria uma puta de uma dupla de volantes aí, deixaria o Vasco entre as principais duplas de volantes do país. Ainda chegando mais um 10, né, melhorando o entorno, o time dá para dar uma bela de uma encaixada. Mas é um negócio difícil, tá? E aí bate naquilo que o Paulo Brax falou naquela entrevista que ele deu lá no CT Moacir Barbosa. Para a posição de 5 e a posição de 10, o Vasco tá mirando alto. Ele até reconhece um erro, né, e faz um desabafo. Talvez o meu erro em janeiro foi ter mirado alto demais. Ele queria jogador realmente de muita alta prateleira, que naquele momento o Vasco não estava tendo condição e o projeto ainda não seduzia jogadores desse tamanho. Lembrando que o Vasco é um clube recém-chegado da Série B para a Série A, sendo adquirido por uma empresa que é nova, né, em investimentos no futebol, e é um clube que nos últimos anos tem um retrospecto ridículo. Jogou a Série B 5 vezes. Então, jogadores da primeira prateleira, é mais difícil você sensibilizar nesse momento. Um Flamengo hoje, pelo que ganhou recentemente, tá jogando a Libertadores, sempre brigando por todos os títulos, é mais fácil sensibilizar um jogador para ir para lá, para Palmeiras como exemplo. Enfim, então acho que é um processo de reconstrução de imagem como um todo. E agora ainda atrapalhou essa questão dos jogadores que abraçaram o projeto nesse momento aí inicial. O Vasco ainda não está honrando. Espero que com esse aporte de setembro coloque tudo realmente em dia e não aconteça mais esses atrasos, que a partir do ano que vem comece a rodar tudo lisinho, tá? Então a informação é essa. Fernando, caso acerte, é um baita de um jogador que muda o meio-campo do Vasco de patamar, tá bom? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa primeira edição. Logo mais eu chego com mais informações. Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham aí do nome do Fernando. E ó, quer andar bem trajado, bonito e com o seu telefone seguro, ó, Gol Case, coisa linda. Você consegue botar proteção, ó, extra aqui na lateral. Incrível, cara. Pode comprar que eu recomendo. Tamo junto.